Então, Verdade. veja só. Esse tema, Eli também chegou, beijão, Eli. Esse tema ele desperta muita paixão, Luiz, porque tem muita relação com a religiosidade. Mas para a gente entender, para nós entendermos a relação entre Israel e os palestinos, os israelenses, os judeus e os palestinos, nós temos que deixar de maniqueísmo. Ok? A gente tem que pegar a religiosidade, que é importante para ambos os povos, colocar um pouco de lado para entender todo o cenário geopolítico daquela região. Então, existe a questão religiosa que é muito forte, nós não podemos negar, mas para entender o conflito, nós temos que abrir o leque das relações. A gente tem que ver o cenário geopolítico dessas relações entre judeus e palestinos. Uhum. Bom, primeiro, aquela região, a gente tem que entender o que é um povo árabe primeiro. O que são os povos árabes? O que são os povos? São os povos que habitam a Península da Arábia. Então a gente podemos dizer que tem povos árabes que moram onde é Israel, que sempre moraram. Temos povos árabes no Iraque, na Síria, na Jordânia, no Iêmen, Omã, Catar, Kuwait, Emirados Árabes. Esses são os povos árabes. Nós temos os povos turcos, que não são árabes. Ok? E nós temos os povos árabes que fazem parte também em algumas relações ali próximas da África. O povo egípcio é a maior nação árabe, vamos dizer assim. E nós temos a região muçulmana. A região muçulmana pega toda aquela área do Oriente Médio e vai até o Marrocos. A cabeça da África, o norte da África branca. Uhum. Então são os povos muçulmanos. Sérgio, é bom esclarecer isso, porque eu posso ser árabe e não ser muçulmano, né? Exatamente. Eu posso ser árabe e ser judeu. Pois é. Eu posso me converter ao cristianismo, por exemplo, sendo árabe. Muita gente confunde. Porque é um povo. Não é? A gente tem que entender que o povo é um e a religião é outra. Entende? Então é uma relação que a gente tem que entender dentro desse contexto. Uma outra relação, por exemplo, os iranianos. Os iranianos não são árabes, são persas. Eles estão ali naquela região, mas são um povo persa. Eles não são árabes. Veja só a situação. Então, a gente esclarece primeiro essa relação de povo. Depois, a gente tem que entender que aquela região foi uma região que sempre houve conflito. No segmento histórico, religioso, onde os debates são mais acalorados, vem aquela questão da tribo de Israel, que é descendente de Abraão e Isaac, e tem a tribo árabe dos árabes, os palestinos, os filisteus, os cananeus, que são descendentes de Ismael.